Então, dando continuidade ao período da tarde da nossa quarta conferência da Teoria Histórico-Cultural, Ciência, Tecnologia e Sociedade. Então, eu vou mediar uma mesa. Meu nome é Renata Pereira de Córdova, eu sou doutoranda do PPGTE, da Universidade Tecnológica aqui, né, que está organizando, na presença da professora Maria Sara, a conferência. Eu também sou orientanda, né, da professora Maria Sara, e o objetivo realmente é fazer a mediação da mesa, e as apresentações estão dentro do eixo de trabalho e mediação tecnológica. Nós temos 3 trabalhos agora nessa mesa, né? Então, a ideia é que vocês tenham 10 minutos de apresentação e depois mais 10 minutos para os debates. Mas como nós temos 3 apresentações especificamente nessa mesa, caso passe um pouquinho, lógico que a gente vai estar gerenciando, a gente, né, que vocês precisarem de um pouco mais de tempo, não teria problema. Então, aí passando 5 minutinhos de apresentação, é bem administrável. Mas eu vou estar observando e assim, né, não interrompendo, mas dando a possibilidade ali de falar, ó, tá passando, tem um tempinho a mais, né, fazendo essa coordenação. Então, para quem está participando, se sintam à vontade, que ao final das apresentações, terá esses 10 minutos para o debate. Vocês podem abrir as câmeras ou, né, fazer diretamente ligando o microfone ou escrever também no chat as questões para eu fazer essa mediação. Então, vamos iniciar com o primeiro trabalho, que tem, né, como título Adolescência, Juventude e Projetos de Vida, Relatos de Práticas Mediadas por Expressões Artísticas. Então, quem vai apresentar é Eduarda Barbosa de Carvalho, Eduarda Barbosa de Carvalho e a Rafaela Rocha da Costa. Então, fiquem à vontade. Eu já havia conversado antes com elas vão fazer, né, a projeção dos slides. Qualquer necessidade é só pedir para a gente. Boa apresentação. Muito obrigada. Eu vou começar aqui, né, então, a projetar só um minutinho. Foi o slide? Foi sim, tudo certinho. Tá bom, obrigada. Então, boa tarde. A gente vai iniciar a apresentação, né, do trabalho Adolescência, Juventude e Projetos de Vida, Relatos de Práticas Mediadas por Expressões Artísticas, que é de autoria minha, Eduarda Barbosa de Carvalho, e da Rafaela Rocha da Costa. Esse trabalho ele é fruto de um projeto de extensão vinculado ao Programa de Apoio à Extensão da Universidade do Estado de Minas Gerais. Então, o projeto, né, ele tem por objetivo orientar essa construção dos projetos de vida, tanto profissionais quanto educacionais, a partir dessa mediação com recursos artísticos. Então, para isso, né, o objetivo é analisar essa trajetória de vida e as condições objetivas dos jovens, refletir sobre as escolhas, o processo de tomada de decisão, debater sobre os direitos e papel social da juventude, almejando, ao longo de todo o curso, né, mediar ali, por meio da arte, a construção de um plano de ação que vai contemplar essas dimensões, tanto profissionais quanto educacionais. A gente direciona, né, esse projeto a um público com a idade de 13 a 19 anos. E a gente ressalta essa importância de trabalhar os projetos de vida, principalmente porque eles não se encerram e nem se realizam em si mesmo. Eles podem se caracterizar enquanto um projeto coletivo, um projeto voltado também para a participação social. Ele é atravessado, né, por essas transformações históricas e culturais, então ele não é estático no tempo, ele vai se modificando diante dessas transformações, ele articula diferentes dimensões, o passado, o presente, tanto as perspectivas quanto as potencialidades daquele jovem. Então, é muito importante, né, a gente pensar em construir esse projeto considerando tanto a vivência quanto a realidade concreta desse jovem. E a arte ela é um importante recurso justamente por ser capaz de mediar essa relação do sujeito consigo, com o mundo e com o meio ali, permitindo essa ampliação da consciência. Atualmente, né, então, a gente tem 2 frentes de ação com o projeto. Uma acontece de forma remota,
pelo Google Meet, e a gente acompanha 3 jovens com idades entre 16 e 19 anos, 2 são de Minas e uma de Pernambuco, e a gente realiza encontros individuais e grupais. A segunda frente de ação, ela veio um pouco depois do projeto, e a gente atua no Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos, que é um serviço da assistência social básica. E a gente acompanha adolescentes e jovens de 13 a 17 anos, e os encontros acontecem de forma presencial quinzenalmente. Então, no primeira frente de ação, né, até o presente momento de submissão do projeto, a gente tinha feito 5 encontros, 3 individuais e 2 grupais, em que o primeiro individual ele consistia ali naquele primeiro contato, uma entrevista inicial para saber quais eram as expectativas dos jovens, o que eles buscavam, né, com o projeto, seus planos, para poder entender um pouco como ele chega. E depois a gente foi conhecendo, né, um pouco esses jovens, e a gente parte para o momento de trajetória de vida. Então, o primeiro encontro da trajetória de vida, ele era pautado na imaginação sociológica, então a gente propôs como atividade os jovens pesquisarem fatos que aconteceram no ano que nasceram, para a gente poder discutir nesse encontro e articulando com fatos pessoais da sua história. No terceiro encontro, né, que foi o da trajetória de vida, a gente fez uma representação gráfica desses dados e projetou para esses jovens terem contato, né, como que era a sua trajetória de vida da forma que eles contaram. E eles também levaram músicas e filmes preferidos nesse encontro. Aí, durante esse encontro, eles trouxeram vários relatos de um certo desconforto, quando eles estavam ali contemplando a linha do tempo, porque eles se viam muito... que eles se reduziram, ao contar a sua história, a 2 dimensões, né? O trabalho e o estudo. E que isso causou um certo desconforto, e a gente vê como essa oportunidade de contemplar e do projeto propicia, né, essa reflexão consciente sobre a forma ali deles se definirem e de interagir com essa realidade concreta deles, essa possibilidade de refletir conscientemente sobre a realidade. Já os encontros grupais, eles foram divididos em 2 etapas, né? Tipo, o primeiro a gente fez para apresentar o grupo e a gente perguntou o que era ser jovem. Então, a gente utilizou a música Amarelo, do Emicida, mas mais para o final, né? E nem todos os jovens conheciam a música. Mas foi importante ver que, embora a gente tenha tido dificuldades com a internet, de projetar, que dificultou um pouco para quem não conhecia acompanhar, durante a exposição, né, do primeiro jovem, isso foi mobilizando os outros a participarem. Já o segundo encontro, a gente fez uma exposição dialogada do Estatuto da Juventude. Então, a gente iniciou o encontro com um recorte do filme Que Horas Ela Volta, que é um longa brasileiro, na parte que a protagonista ela passa no vestibular, né? E a gente perguntou quais políticas públicas eles conheciam naquele momento que podia ajudar ela a concretizar o seu projeto de vida. E aí depois a gente ouviu nessas respostas, deu continuidade ao encontro, mediando por meio de músicas, a música Cotona Esmolo, Charge. E aí no final a gente retoma essa pergunta, né, para saber como que era para eles, depois de ter ouvido nessa explanação, ter participado, quais políticas públicas agora eles conseguiam perceber que poderia ajudar ela a concretizar esse projeto de vida. Já na nossa segunda frente de ação, a gente primeiro teve um movimento de aproximação com o serviço para poder apresentar a proposta, ajustar os objetivos, porque inicialmente o projeto ele se centrava numa idade de 15 a 19 anos. Aí, diante dessa demanda, a gente ajustou para 13 a 19 para poder atender a demanda desses adolescentes e jovens. Então, no primeiro encontro, a gente pensou em uma atividade que fosse possível ali entender quais eram os interesses, as expectativas, para conhecer o grupo. Então, a gente propôs uma atividade que eram colagens, que é num disco, e eles iam colando isso, formando uma mandala, e depois apresentavam para o grupo. Durante esse encontro, a gente percebeu que, às vezes, eles acabavam não trazendo muito essa dimensão do futuro, mas quando eram questionados, isso estava muito relacionado a um programa
de aprendizagem, né, que alguns pensavam em fazer, outros já tinham se inscrito. Então, a gente pensou em propor uma atividade que permitisse, né, apresentar esse programa, mas que não fosse tão maçante, tão pesada, assim, no sentido de ficar longa, cansativa. Então, a gente pensou em construir um jogo de tabuleiro, mas de uma forma maior, de colar ele mesmo no chão, para que eles pudessem se movimentar nesse tabuleiro. Aí, durante, né, essa construção, a gente pensou em fazer perguntas de verdadeiro ou falso sobre o programa e uma área mais voltada para os desafios, que eram mais situações do cotidiano, que eles debatiam em grupo e depois apresentavam, né, tipo, qual era a resposta do grupo. Foi bastante interessante realizar isso, porque eles se dividiam em duas equipes e aí eles escolhiam, né, um membro para poder se locomover no percurso, mas eles sempre se engajaram no processo de se articular com o grupo, perguntar, debater. Quando eles não entendiam, ficavam em dúvida. Depois que eles respondiam, eles perguntavam, né, sobre como que funcionava. Então, foi, assim, um processo muito interessante de se fazer com o grupo. Mas pensando agora, né, mais para o encerramento, a gente tem verificado com essa prática da extensão as diferentes possibilidades de se trabalhar o projeto de vida, principalmente nessa mediação com recursos artísticos. Porque a gente tem um contexto remoto, um contexto presencial, e isso acontece tanto grupal quanto individual, né? Então, isso propicia para a gente essas diferentes experiências. Além disso, a gente consegue perceber como o uso do recurso, né, da arte, ele vai mobilizando emoções que nem sempre são contemplativas, né? Em alguns encontros ele pode causar desconforto, a depender também do grupo, né? Às vezes o membro do grupo traz uma informação e isso vai de encontro com algo que estava cristalizado no outro e aí tensiona aquilo. Então, isso vai causando mobilizações, né, nos participantes. Além disso, a gente consegue perceber também, assim, trazendo uma dimensão dos encontros individuais, como que para os jovens, ao recontar e trazer elementos da sua vivência, eles conseguem fazer isso mais facilmente com músicas e filmes, que isso ajuda eles a expressar alguns sentimentos ou recontar alguma experiência de uma forma menos, assim, que talvez ele não conseguiria naquele momento sem o auxílio desse recurso para mediar. Um outro aspecto, né, que talvez seja assim o nosso maior nó durante esse projeto, é verificar como a gente está permeado por essa contradição, né, que embora as práticas elas acontecem de forma remota, elas permitem a gente acessar um público maior, porque não tem esse tempo, né, gasto com locomoção, mas a gente tem ali uma dificuldade em saber qual o impacto da atividade, o que isso mobilizou. Não são todos os encontros, né, que tipo, eles ligam a câmera ou ligam o áudio, principalmente na dimensão grupal, que depois, até da submissão desse trabalho, a gente não conseguiu dar continuidade no aspecto grupal, né? Foi bem complicado de conseguir achar um horário para os jovens do projeto da Frente de Ação Remota continuar esse processo. Eles sempre assim conseguiam se engajar bastante para achar um horário para as atividades individuais, mas para as atividades grupais era sempre mais difícil. Tipo, eu tenho só esse horário. E aí, para encaixar os outros ou encontrar assim, um consenso era mais complicado. O que a gente não verifica, por exemplo, né, na nossa atuação no serviço, que como os jovens já vão lá, eles não estão disponibilizando um tempo a mais para pensar sobre o projeto de vida. Eles já estão no serviço e essa atividade é levada lá. Então, a gente tem percebido também um certo embaraço com essas questões, né, de se dedicar um tempo para uma atividade grupal, para pensar essa dimensão coletiva do projeto de vida, assim. Ela tem sido mais uma perspectiva individual, né? Ela tem gerado mais interesse quando divulga, assim, quando ela é trabalhada dessa perspectiva individual. Então, talvez esse seja, assim, um outro embaraço que a gente tem com a execução do projeto. E, no mais, né, era isso que a gente tinha separado para essa explanação inicial. Agora, eu abro para as perguntas, e essas são as nossas referências.
Parabéns pela apresentação, Eduarda, Rafaela. Aí eu gostaria de abrir para as dúvidas, né? Quem gostaria de fazer algum questionamento, debate, alguma contribuição nesse sentido? Se sintam à vontade. Professora Maria Sara, por favor. Parabéns, Eduarda, gostei muito do teu trabalho, muito lindo, né? É construção, sabe, Eduarda? Nunca está pronta, né? O importante é perceber as arestas, perceber que tem coisas, né, que a tecnologia realmente empobrece, em termos de mediação com o outro, né? A presença é fundamental, né? A presença física do outro, né? O anteparo da arte, né, o veículo expressivo facilita muito, mas nada substitui a riqueza da presença física, né? Eu tenho sentido muito essa dimensão no trabalho com os meus alunos, os meus orientandos, sabe? Em termos de proposta e trabalho grupal, né? Fortalece os vínculos, né? Um aluno apoia o outro. A presença física, ela traz um outro colorido, né, para o trabalho grupal que a gente perde na plataforma, né? Então, meus parabéns, mas não fique angustiada, é assim mesmo, é construção, né? Perceber onde pode avançar, né? Se pode avançar no trabalho individual, avança por aí, né? Parabéns, realmente é muito interessante o trabalho de vocês. Muito obrigada. Mais alguém gostaria de colocar algum ponto? Enquanto isso, eu também, né? Até antes aqui eu troquei uma ideia rápida com a Eduarda, e é um viés, né, de muito interesse e também da minha proposta de estudo junto com a professora Maria Sara, né? No mestrado eu estudei as escolhas profissionais e, de certa forma, li bastante trabalho sobre projeto de vida, e um deles também, especificamente, não sobre projeto, mas sobre escolha mediado pela arte num grupo. E lá eles colocavam muito assim, daquele grupo em específico, que o ensino médio era muito conteudista e que eles não conseguiam se expressar, e que a arte ajudou, principalmente nessa parte mais do protagonismo, de colocar os sentimentos. Vocês percebem um pouco disso no trabalho de vocês? Como é que é essa ideia, né, do ensino médio mais conteudista versus investir na possibilidade de uma construção real de um projeto de vida? A Rafaela? Levantou a mão. Boa tarde. Primeiro, eu vou parabenizar a Eduarda, né, que é a bolsista do projeto que a gente vem desenvolvendo, né, e eu coordeno. Você mencionou a questão das escolhas, né, assim, quando a gente enviou o trabalho, a gente estava em um determinado momento em andamento do projeto, a gente já fez outras ações, e aí algo que a gente usou para trabalhar as escolhas foi tanto filme, falar sobre a questão das escolhas, da pressão pelo escolher, né? Até que estava lá a imagem daquele filme Tic Tic Boom, né? Que ele retrata muito essa questão da pressão para ter o sucesso até os 30 anos, né? Para quem não conhece, aproveitar e deixar a recomendação. E aí também não foi trabalhado com todo mundo, alguns recursos são pensados nesses encontros individuais de acordo com os interesses. E outra coisa que a gente trabalhou, outro recurso foi o jogo também. O jogo de construção de história, onde os jovens vão construindo a história para o personagem e eles são colocados em conflitos, né, para escolher para aqueles personagens e depois refletir como foi o processo de escolha, quais dificuldades esse personagem foi encontrando no caminho. E aí a gente percebeu, inclusive, que, né, em alguns casos, assim, traziam elementos da própria vivência desse jovem para dentro do jogo. Tipo, colocava algo no personagem, depois dizia assim, isso aqui eu coloquei porque aconteceu comigo. Então, foi um outro recurso, né, esse jogo trabalhar as escolhas a partir desse jogo de construção de personagem, né, que foi um recurso que contribuiu muito. E aí, diante da sua pergunta, né, não sei se o Eduardo depois quer complementar, mas eu vou aproveitar aqui, né, já estou com o microfone aberto, falar também dessa questão da escola,
que inclusive essa dimensão do retorno à atividade, as aulas presenciais, né, a gente percebendo como elemento assim, de muita angústia, principalmente os que estão, né, no ensino médio, da mudança da forma de lecionar, inclusive o conteúdo, né, alguns trazendo assim, nossa, agora que está presencial, o ensino médio está muito mais difícil. Tipo, o primeiro ano, né, estava mais tranquilo, o segundo ano que está presencial está muito difícil, está muito sobrecarregado. Relatos assim também de situações onde trazem assim situações estressantes, de sofrimento dentro desse ambiente escolar também, e a própria rotina escolar como um dos elementos que eles trazem, né, assim, para diante desses encontros grupais. Então, assim, eles conseguem adequar, e a gente vai adequando junto com eles esse acompanhamento individual. Eu não entendi bem a pergunta de reações individuais, se seria foi o Félix que colocou, se seria no sentido de como eles têm devolvido, assim, como estão em relação ao que acham, né, assim, em relação ao projeto, ou no sentido de como é para eles os encontros individuais. Aí, acho que isso assim, eu não entendi bem. Mas aí, da escola, a gente vê muito isso, né, então esse foco, assim, na dimensão de ter aquele conteúdo, de ter sucesso porque sei o conteúdo, porque sei o conteúdo para o concurso, porque sei o conteúdo para passar na prova. E aí isso vem muito como um fator de muita ansiedade, assim, nos relatos deles também. E aí eu vou passar para a Eduardo aqui. Só retomando, né, a fala que a Maria Sara falou no início, dessa questão do contato presencial, acho que para a gente que desenvolveu o projeto, quando a gente consegue ir para um contexto presencial do serviço de fortalecimento de vínculo, isso, assim, dá um gás para o projeto, né, porque essa possibilidade de ter o contato, de estar ali com um grupo e você vendo quais são as mobilizações daqueles recursos, essas afetações, isso foi muito motivador. E agora pensando, assim, nessa dimensão, né, desses jovens, eu acho que a gente consegue perceber no curso do processo mesmo, como isso vai acontecendo. Tem jovens que chegam assim bem no começo ali com aquela angústia de que precisa estar tudo pronto, que precisa estar tudo resolvido e que não vai ter sucesso antes dos 30 e que já está ficando velho, tipo, com 19 anos, tipo, eu já estou com essa sensação de que eu não vou conseguir. E aí, à medida que o projeto vai avançando, né, essas possibilidades de refletir, de poder analisar essa realidade concreta, vai fazendo com que eles criem, tipo, até um plano ou uma meta mais palpável com a sua realidade, sem criar uma meta tão inalcançável que vai gerar tanta frustração, poder lidar ali com essa dimensão do real mesmo para eles. Eu acredito que isso seja uma das principais coisas que dá assim para perceber como isso vai mudando. Bacana, é isso mesmo, né? Porque eu percebo muito isso. Tem muito esse investimento no conteúdo, mas nessa parte do sentimento, né? Na competitividade, na ansiedade, infelizmente a gente tem um caminho a traçar e vejo, né, na proposta de vocês um trabalho muito bacana nesse sentido. Parabéns. Alguém gostaria de colocar mais algum ponto? Acho que também as meninas responderam aqui, né, dentro das suas falas ao Félix. E até na questão do jogo lá sobre o programa de aprendizagem, né, se for no sentido de aprender sobre, né, ou refletir sobre isso, a gente primeiro que a gente foi construindo esse percurso a partir do interesse deles, né, então a partir de um encontro eles trouxeram que tinha um interesse em aprender mais, entender mais sobre o programa Jovem Aprendiz. E aí a dimensão do jogo, principalmente para o adolescente, para o grupo mais novo, assim, foi muito mobilizador para esses, né, de 13, 15 anos. E aí, como traziam situações, né, então cada casinha daquela do jogo, elas foram coladas no chão, né, eles iam se locomovendo assim no tabuleiro, né, à medida que iam respondendo, e aí eles discutiam qual seria a resposta certa e errada. Se acertasse, ia andar X casa, se errasse, voltava X casa. E aí eles discutiam, aí perguntavam, e quando estava errado, por que estava errado? E a gente levava situações, né, também dos desafios onde eles precisavam refletir. Então, foi um momento, assim, um momento muito bacana. Eu acho que a questão do jogo, assim, para o público
né, assim, dessa adolescência assim, mais inicial, assim, também, a gente percebe um interesse, assim, muito grande, e a participação também, né, porque a gente sempre vai com aquele receio, será que eles vão participar, né, assim, não foi planejado, e aí a gente também levou muito nessa perspectiva de pensar também esse projeto de vida a partir dos direitos também deles, de conhecer seus direitos, inclusive para esse acesso à informação sobre o direito ser um elemento para esse planejamento, para essa projeção, né, de perspectiva, assim, que direitos eu tenho, o que é que eu posso acessar também para que me possibilite alcançar isso. E a gente, ao mesmo tempo, vai identificando situações de violações, assim, também, seja de discriminação pelo território, somente os que, né, estão no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, de discriminações diversas, assim, que vão dificultando isso, de não inserções, de violações. E é isso. Certo, parabéns. Né? Então, a gente vai passar para o próximo e, né, na sequência, depois se tiver alguma necessidade no fechamento geral, a gente pode voltar a algumas temáticas. Né? Então, passando para o segundo trabalho da Aline. Então, tivemos as meninas aqui de Minas, aí daqui a pouco eu vou perguntar para a Aline de onde que ela é. Então, o título do trabalho é Crise Identitária no Capitalismo e a Eclosão da Ideologia Neofascista mediada pela tecnologia no Brasil, e vai ser apresentado pela Aline Deli Crode, opa, enroscou aqui, Amaral. Então, Aline Amaral, fique à vontade, Aline, se precisar de alguma ajuda também. Eu vou só pedir para a Juliana compartilhar para mim os slides que eu vou... eu não estou com os slides aqui, aí se puder permitir o compartilhamento dela. Sim, Juliana sim. Cabral. Ela já conseguiu, que bom. Coloca lá no primeiro. Isso. Eu tentei colocar minha apresentação para mais ou menos 10 minutos, eu acho que talvez passe um pouquinho, tá? Mas eu vou tentar. Então, meu nome é Aline Delecroix de Amaral, eu sou da Psicologia da PUC Paraná, eu estou no 6º período, e apesar de eu estar aqui há um tempinho, eu sou carioca. Então, o meu trabalho foi fruto de um trabalho que eu fiz na disciplina da Psicologia Social, mais ou menos um ano atrás, no período da pandemia, e o título é Crise Identitária no Capitalismo e Eclosão da Ideologia Neofascista mediada pela tecnologia no Brasil. Pode passar. Eu coloquei aqui um roteirinho rápido, só para situar a gente na apresentação. Primeiramente, eu vou falar sobre a teoria da identidade. A seguir, vou falar sobre as formas de construção identitária, que é trazida pelo Vanderlei Codo, que é o espelhamento, o pertencimento e a individualidade. A partir disso, eu vou tratar como ocorreu uma crise de identidade no modo de produção capitalista e como essa identidade fraturada propiciou o surgimento do fenômeno do bolsonarismo no Brasil. E, por fim, eu vou tratar da mediação simbólica e das tecnologias de informação que foram utilizadas para propagar os ideais neofascistas no país. Pode passar. Bom, começando com a questão da identidade, né? Pode passar, por favor. O Ciampa, ele coloca a identidade com a pergunta de quem é você, né, a partir de uma pergunta simples. E, segundo o autor, a identidade é uma igualdade e uma diferença. Então, a identidade ela se constrói no movimento dialético. Por isso, a identidade se fala que é uma união de contrários. A identidade é relacional. Então, isso quer dizer que a minha identidade reflete na do outro e o outro reflete na minha. Juntas, as identidades vão refletir o modo de estruturamento social. Pode passar. O Vanderlei Codo, ele fala que a identidade se constrói numa relação de troca e de equivalência. E isso depende de como a sociedade se constrói, e tanto da construção social quanto econômica, em determinado tempo histórico. Por isso, as possibilidades e impossibilidades de identidade dependem de como que essa ordem social está configurada. Pode passar. Segundo o Vanderlei Codo, as únicas formas possíveis de identidade, como eu falei, é o espelhamento, o pertencimento e a individualidade.
Então, no espelhamento, que é o primeiro tópico ali, a relação é entre indivíduo e grupo. Então, um dos modos de produção que caracterizam isso é, por exemplo, uma relação de tribo. Numa tribo, não existe troca. Aliás, a troca não tem excedente. Então, eu sou a minha tribo e sem ela o indivíduo não é ninguém. Fora do grupo, o indivíduo não existe. Então, Marx ele faz uma analogia com a abelha e a colmeia. Então, sem ela, sem o todo, ela não existe. E ferir um membro do grupo, nesse sentido do espelhamento, é como se você estivesse ferindo a todos eles. Então, eu sou na medida do meu grupo. É espelhamento porque o indivíduo ele só existe na relação com o outro imediato. Já no pertencimento, o sujeito ele vai se reconhecendo no grupo e se identificando a partir desse grupo. Então, ele passa a adotar costumes, modos de expressão iguais ao do grupo, e ele faz como o grupo faz, para pertencer àquele grupo. Então, uma das hipóteses, né, de exemplo que o Vanderlei Couto traz é o modo de produção feudal, em que o vassalo ele se coloca no meio social representando aquele clã, aquela família. Qualquer membro que se coloca na sociedade, ele representa aquele feudo específico. Então, a partir de bandeiras, de vestes, então tem toda uma indumentária ali para representar o grupo. Já na individualidade, cada indivíduo é um indivíduo único. Então, ele representa, no desenvolvimento do ser humano, poderia ser a entrada na vida adulta, em que o indivíduo tem autonomia, se desenvolve por meio do trabalho. Só que no capitalismo, você integra o mundo do trabalho e se torna um indivíduo universal. O capitalismo ele promete que você pode trocar com tudo e com todos a partir do dinheiro. E aí não há mais fronteira, não existe aquela fronteira entre grupos, é a nível mundial, é a nível universal. O dinheiro é um mediador, então há uma troca de tudo com todos. Ter capital ou não ter capital impacta na identidade, na medida em que possibilita ao sujeito a se comportar e agir de modos específicos que outras pessoas sem capital não vão poder. Então, em cada modo de produção, é um artigo do Vanderlei Couto que ele coloca isso, cada modo de produção a identidade vai se colocar de uma forma diferente. Pode passar. A questão trazida é que viver no capitalismo nos impede de sermos verdadeiramente sujeitos, porque a tendência no capitalismo é fazer com que o ser humano seja um mero objeto. Então, ele funciona meramente como um suporte ao capital. Se torna um trabalhador mercadoria, coisificado. E isso é um fenômeno do capitalismo porque tem relação com esse modo de produção específico. Apesar do capitalismo prometer esse indivíduo universal, que pode trocar com tudo e com todos, ele falha porque não insere a todos nas relações de consumo e trabalho. Então, quando a pessoa não consegue construir a sua identidade a partir do capital, o indivíduo não sabe mais quem ele é. E ele coloca como se existisse, a partir daí, uma fratura no processo de construção da identidade. E quando existe uma fratura, o indivíduo acaba retornando aquelas outras etapas, por exemplo, do espelhamento e do pertencimento, para ele tentar formar a identidade novamente, para que ele seja, de fato, um indivíduo. Pode passar. Então, quando existe uma crise de identidade no capitalismo, ocorre essa fratura. E aí o sujeito retorna a formas ou de espelhamento ou de pertencimento para tentar reconstruir isso perante a sociedade. Então, o Vanderlei Couto ele dá como exemplo do processo de construção identitária o que ele chama de uberização do trabalho. Então, a pessoa se fragmenta nesse processo. Por exemplo, ela se forma, ela é boa no que ela faz, de repente existe uma crise econômica, ela não consegue mais se fazer com um trabalho digno e às vezes tem que aceitar um trabalho precário para poder sobreviver. Então, existe um retrocesso ao espelhamento, ao pertencimento para recuperar essa individualidade, aliás, essa identidade fraturada. Porque ou você não conseguiu se produzir como indivíduo ou porque você tentou fazer e algo impediu a construção.
Então, uma das formas de reconstruir, e não é a única, mas uma das formas de reconstruir isso é com a ideologia fascista, porque ela trabalha muito com essa questão do pertencimento ao grupo. Então, é uma forma em que a pessoa pode se agarrar, não porque ela é um fascista, mas que ela tenta se agarrar para se reconstruir, se identificar com algo. Pode passar. Daí a gente vai falar um pouquinho sobre o bolsonarismo. O bolsonarismo ele conseguiu angariar esse tipo de sujeito com a identidade fraturada que se quebrou por diversos motivos. Então, os exemplos são múltiplos, não dá para a gente generalizar aqui. Mas o Bolsonaro ele captou muito bem essa crise identitária no país. Então, de forma semelhante ao que ocorre naquela questão do pertencimento, como eu falei, o indivíduo ele se encaixa no grupo e passa a agir como tal, como o grupo faz. Pode passar. Então, se eu sou bolsonarista, eu represento esse grupo perante a sociedade. Por isso, a gente vê uma fidelidade absoluta ao líder. Uma relação de dependência, tal qual no pertencimento, como se você pertencesse não à sociedade como um todo, mas àquele grupo restrito, como se fosse um exército. Então, eu trouxe até uma imagem que fala isso: não somos meros eleitores, somos seu exército. Então, esse grupo começa a se portar de formas específicas, tanto em questão de comportamento, gesto, frase, partilha dos mesmos gostos, dos mesmos ódios. Por exemplo, os ódios esquerdistas, e agora se voltaram alguns bolsonaristas, alguns grupos, né, se voltando contra o Nordeste. Então, se mexer com o líder do grupo é o mesmo que mexer comigo, porque ele é o grupo, né? Ele representa o bolsonarismo em si. Naquele exemplo que eu falei do modo de produção feudal, ele se coloca como o feudo, né? Como se fosse parte daquele clã. Então, seria mais ou menos uma analogia que o Vanderlei Couto faz. O bolsonarista ele se coloca não como eleitor, mas como parte dessa família. Então, se mexer com ele, mexeu com todos. Pode passar. Nós identificamos no bolsonarismo algumas características da ideologia neofascista. Então, não estou falando aqui que é um governo fascista, mas que existem características que são semelhantes ao fenômeno. E que por isso, alguns autores preferem usar o termo ideologia neofascista, né, como um conjunto de ideias que caracterizam fenômenos históricos anteriores, mas que se colocam, claro, de uma forma bem particular. Essa onda reacionária se tornou muito forte, principalmente após a campanha da ex-presidenta Dilma, a partir de 2015, 2016, e dentre as características a gente pode ressaltar a criação dos falsos inimigos, por exemplo, o anticomunismo, que é muito forte nos discursos do Bolsonaro e dos bolsonaristas. Então, a ameaça comunista sempre aparece nas falas, porque é uma forma de permanecer relevante e necessário para salvar o país. Populismo, com a figura do mito, né, com a figura do Messias, Salvador. A incitação ao ódio e à violência, que é um elemento que o Vanderlei Couto fala que é muito importante para recompor essa identidade fraturada. Então, você se une a partir do ódio, a partir de gostos e ódios comuns. Então, direcionando todo esse ódio e violência aos inimigos da pátria, como os esquerdistas, genericamente, cada um tem a sua concepção do que significaria um esquerdista, mas, no geral, isso serve para agregar. O conservadorismo, com a defesa dos valores da família tradicional e cristã, se apropriando de muitas pautas que já eram muito fortes na bancada evangélica, por isso teve uma força política muito grande, e a gente cita, por exemplo, as fake news de cunho conservador. O ódio à diferença a partir de discursos racistas, homofóbicos e misóginos, isso é muito comum também em fenômenos fascistas ao longo da nossa história. E na foto eu coloquei o discurso, eu não sei se dá para ver direito aí, ele monta aquele discurso do Bolsonaro sobre os quilombolas, e o Vanderlei Couto ele fala que o ódio em relação ao diferente é um sentimento muito comum de sutura da identidade fraturada. Tem também o nacionalismo exacerbado, é uma característica do fascismo tradicional, mas que no bolsonarismo ele se coloca de uma forma muito particular, porque apesar de
de usar muito de signos que representam o nacional. Existe uma adoração à política norte-americana, principalmente o trumpismo. A questão do neoliberalismo, todo o discurso do Estado mínimo, das privatizações, das terceirizações, a partir principalmente do Paulo Guedes. Discursos anti-ciência, que na pandemia promoveram grande desserviço, né, nesse período. E, ao voltar a essa lógica do pertencimento na construção da identidade, os indivíduos tomam para si todo esse pacote, né? Não necessariamente acreditam em todos eles, mas os autores falam, né, no neofascismo você não precisa comprar todas as ideias, basta você acreditar nesse projeto de destruição. Então, cria-se progressivamente um grupo com os mesmos costumes, gostos, gestos e ódios comuns. Pode passar. Aqui eu trouxe alguns exemplos de mediação simbólica, né? O indivíduo ele aparece no tecido social representando os outros membros bolsonaristas e emblematiza em si mesmo a figura do próprio Bolsonaro, né? Como aquela questão do pertencimento que eu comentei. Então, um dos exemplos é a estética verde e amarela, né? Subvertendo símbolos nacionais para representar o bolsonarismo. Então, hoje, quando a gente vê a bandeira do Brasil, se a gente vê na rua, a gente vai identificar automaticamente isso. Então, eles apropriaram certos símbolos muito bem. Usando a linguagem religiosa, a cena, coloquei ali a foto da cena da saudação, entre aspas, da cloroquina, que marcou o discurso anti-vacina. A bandeira norte-americana, como eu falei, contraditoriamente ao nacionalismo, existe uma pauta norte-americana também, principalmente quando o Trump estava no poder, e a estética militar com cores, com relação aos gestos, continência, flexão, apesar de a maioria das pessoas não terem nada a ver com o militarismo, mas adotaram isso como comportamento, como gesto comum. Gesto com arma nas mãos também, para representar a pauta armamentista, que foi um símbolo que caracterizou bastante, né, o eleitor do Bolsonaro. Pode passar. O ser humano, ele se relaciona com o mundo não por uma relação direta, mas uma relação mediada semioticamente. A semiótica, sendo o campo que estuda os signos, são elementos que expressam outros objetos, eventos ou situações. E as operações com os signos impactam o nosso funcionamento psicológico, porque nós internalizamos formas culturais de comportamento a partir disso. Então, a mediação simbólica, ela vai operar não só no mundo físico, mas também no virtual, por meio das tecnologias. Então, os significados compartilhados socialmente promovem não só a transformação interna da própria pessoa, mas exerce influência em todo mundo ao seu redor. E as tecnologias da informação e comunicação foram muito importantes todo esse processo. Um dos efeitos delas, das tecnologias em si, é ampliar o nosso repertório de signos e modificar a natureza da comunidade em que o pensamento é produzido. Então, seja essa comunidade nosso mundo físico ou o cyberespaço. Uma das formas que o bolsonarismo conseguiu engajar tantas pessoas no seu projeto de poder foi a partir do uso da tecnologia a seu favor. E isso foi uma coisa que os outros partidos, não necessariamente a esquerda, mas outros partidos de oposição não conseguiram perceber que ele já estava conseguindo se apropriar disso há muito tempo. Então, utilizando-se do populismo digital, a partir da atuação dos grupos bolsonaristas nas redes, esse impacto da tecnologia, da mediação tecnológica, foi decisiva na campanha política de 2018. Então, foi usada da maleabilidade do meio digital para produzir conteúdo e para facilitar o compartilhamento dos signos do inimigo, entre aspas, seja lá qual for ele, principalmente os comunistas, por exemplo. Outro ponto foi a utilização massiva das fake news e perfis falsos para a disseminação de ideias deturpadas ou falsas, né, tomadas como verdades incontestáveis. Isso foi bastante utilizado. Inclusive, houve a queda de vários perfis, né, e tanto do Facebook quanto do Instagram, que estavam se utilizando disso. Quanto à mediação a partir da linguagem,
foram utilizados muitos memes para difundir as pautas políticas, e utilizaram isso, pautas extremamente complexas, de uma forma extremamente simplificada, fragilizando a linguagem e promovendo o empobrecimento interpretativo dessas pautas políticas importantes. Então, eu estava ouvindo, na verdade, um podcast chamado Retrato Narrado, que é do Spotify com a revista Piauí, e uma das professoras de comunicação da UERJ, ela fala assim que a estrutura de comunicação dos grupos, tanto dos grupos fundamentalistas e de extrema direita, foi utilizada de forma muito bem coordenada na internet. Então, eles conseguiram fazer com que as mídias tradicionais fossem rejeitadas. Então, rejeitaram as emissoras de TV, os jornais de renome, e deslocaram isso, criando uma imprensa paralela. Então, apenas as lives do Bolsonaro são as fontes únicas de verdade, apenas os grupos bolsonaristas a gente pode acreditar. Então, desse modo, os seguidores reduziram as fontes de informação apenas para as mídias do presidente Bolsonaro. Outro exemplo de mediação tecnológica foi também as redes sociais, como o Facebook, através de posts, como eu falei, de memes, que são facilmente compartilháveis e replicáveis. Também ficou conhecido o caso do disparo de mensagens em massa via WhatsApp, em 2018, que contribuiu bastante para a eleição do Bolsonaro. Então, a internalização desse sistema simbólico, socialmente compartilhado, é capaz de alterar a nossa compreensão do que vem a ser a nossa realidade sobre quem somos nós. E daí a gente volta para a questão da identidade, né? Como essa mediação tecnológica impacta o nosso funcionamento psicológico, impacta a nossa identidade. Pode passar. Já estou terminando, tá? Como nós falamos, a identidade não é algo estanque, é movimento. A identidade é multiplicidade e mudança. Então, isso não significa que a gente pode colocar todos os bolsonaristas no mesmo barco, colocando todo mundo numa caixinha, né? Nem antes e nem hoje. Então, a identidade é algo complexo, né? Porque a identidade é igualdade, mas ela também é a diferença. Ela também se produz na unidade de contrários. Ela é construída a partir desse movimento dialético. Então, a gente está o tempo todo mudando numa contradição interna e considerando as nossas diferenças e o movimento de superação disso. Pode passar. Só para finalizar, queria trazer um trecho aqui do Ciampa, que ele fala que o desenvolvimento do ser humano na história se constitui numa contradição interna, considerando as diferenças e o movimento de superação. As nossas identidades em conjunto refletem a estrutura social, ao mesmo tempo que reagem sobre ela, no movimento de conservação ou transformação. Então, a identidade o tempo todo sendo posta e reposta num processo contínuo de identificação. Nós somos metamorfose constante. Pode passar. E aí, nas minhas considerações finais, eu rememorei um trecho que ele traz também, que fala que a gente deve rejeitar projetos que definam a priori um modelo de sociedade de ser humano em que todos devem sofrer totalitário identicamente. Projetos que tendam a estabelecer uma verdade única como expressão acabada de um único projeto de transformação é antidialético e anti-histórico e anti-humano. Então, isso nos impede de formar, de fato, a nossa verdadeira individualidade. É preciso engajamento em projetos que propiciem a coexistência humana e que possibilitem um sentido na história, como a realização de um porvir, e ser feito com os outros, né? Assim podemos caminhar para uma transformação real das condições de existência, de modo que o verdadeiro sujeito tenha a possibilidade de existir e emergir. É isso. Obrigada. Pode finalizar. Obrigada. Aí as referências, e é isso. Eu acho que eu passei muito do tempo, né? Peço desculpa. Não. Não? Imagina, sem problemas. Passou, mas eu até já havia dito que poderia, né? Que a gente tem essa possibilidade, só fala muito pertinente, né? Sim. Um tema muito atual. Parabéns pela apresentação. Obrigada. E os participantes estão aqui se colocando. E fiquem à vontade, né? Estão te... Tá, obrigada. Parabéns para você. E quem gostaria, né, de abrir o questionamento?
do debate, muitos colocando que não existe neutralidade, né, principalmente pela psicologia. Sobre a pesquisa. Quem gostaria de colocar, né, algum ponto? Tema bastante atual, né? A gente acaba se questionando muito nesse sentido. A nossa vivência atual, como que a gente também pode desenvolver mais consciência nesse processo que hoje estamos vivenciando. E aqui vamos ver a Laís. Até a Laís colocou um ponto, Aline, se você gostaria de comentar. O que faremos daqui para frente com as TICs e o uso delas, é isso? Isso. Eu penso que se houve um grande erro na época da campanha política, foi o menosprezo a essas tecnologias de informação e comunicação por parte das outras vertentes políticas, né? Não só por parte da esquerda, mas por parte da direita também, principalmente com... Eu acho que a época era o Alckmin, se não me engano. E quando o Bolsonaro ia para os debates, eles não tratavam o atual presidente como, de fato, uma ameaça. Mas esses grupos já estavam se articulando e já difundindo essa ideologia neofascista há muito tempo. Então, não houve a percepção do poder da mediação tecnológica. Eu acho que isso foi uma grande lição para a política, para se engajar também através dessa forma de mediação, né? Na época, eu acho que o Haddad, que concorria com ele, né, que teve todos... Não, eu digo como representante da direita. Eu acho que era... se não me engano, não era o Aécio, eu acho que era o Alckmin. Aí o Marcelo colocou, posso fazer um comentário? Pode sim, Marcelo, fique à vontade. Eu achei todos os trabalhos muito interessantes, eu parabenizo a mesa toda, e eu queria fazer um comentário em cima da fala de Aline, que eu queria saber se você estudou na sua pesquisa, ou pretende estudar, ou vai ou não vai, enfim, o elemento da comédia. Por que eu estou colocando isso? Porque, como você falou sobre essa questão do bolsonarismo e da difusão de fake news e das informações, eu não sei se você sabe, Aline, eu também estava estudando uma coisa parecida, mas eu percebi que, por exemplo, o Bolsonaro surge no cenário nacional desde 2016, 2017. 2016, com o processo do impeachment da Dilma, do golpe, mas a partir de março de 2017, eu não sei se você viu, se você sabe, se você está estudando também isso, dentro desse sistema de comunicação, a Jovem Pan começou a produzir um quadro que foi divulgado na internet que chamava Pânico, e ali aparecia um Bolsonaro, que inclusive foi o mesmo cara que depois ele levou para poder aparecer no Planalto. E dali, eu não sei se você percebeu, porque existe um elemento interessante na comédia, né? Porque a comédia ela vai introduzindo valores também, certo? E o que é que esse personagem fazia? Ele era o presidente que falava tudo o que queria. Ele já era colocado nesse programazinho que começa em março de 2017. Repare que a eleição só vai ser em 2018, né? Então você está sendo gestado na comunidade, na população, um cara que é fanfarrão, que brinca com tudo, que fala do jeito que quiser, mas que ali é o jeito dele. Então, esses elementos todos. E por que eu estou falando da comédia? Porque eu acho que o riso é uma forma que se tem muito de tanto você desqualificar, como você também introduzir, né? A gente sabe, por exemplo, que o bobo da corte era o único que podia criticar o rei, né? Porque ele fazia isso sob a forma de piada. E, no entanto, introduzia ali determinadas questões e problemas que eram postos. E aí o Bolsonaro
nesse programa, isso é só um exemplo, né? Porque parece que a nossa memória, às vezes, pega o Bolsonaro a partir das campanhas de 2018. E aí entra esse elemento que você colocou aí do menosprezo que houve. Eu não sei se você lembra as pesquisas, quando colocava o Bolsonaro, que dizia que o índice de rejeição era gigantesco e que ninguém precisava se preocupar com ele, porque ele não chegava aos 10 pontos, e etc, coisa e tal. E quando a gente vê hoje, no segundo turno, em que Bolsonaro quase vence, a gente pode dizer que ele venceu, porque ele teve uma das maiores votações expressivas desse país. Perdeu para o Lula. Mas se a gente for analisar em termos quantitativos, é a segunda maior. Entende? Então, assim, você viu esse elemento da comédia, você viu como é que isso foi introduzido, porque o que aconteceu, né? E aí mexe também um pouco com o que você já colocou. Eu percebi que quando a gente chamou, quando a gente fala a gente, a sociedade como um todo, a mentira de fake news, a gente perdeu a oportunidade de dizer que ele era mentiroso. Porque através da fake news vinha não só a mentira, mas também havia um meme. Né? E o meme, ele acaba tendo essa função de apaziguar o sentido da mentira. Ah, é brincadeira, é uma bobagem. E me parece que a gente negligenciou tudo isso. E quando eu falo a gente, eu estou falando da sociedade civil organizada, eu estou falando a universidade como um todo, como que a universidade enquanto produtora de conhecimento, enquanto crítica que deveria ter sido desse processo, e outras instituições. Né? Me parece que a gente deixou isso de lado. Então, você viu esse elemento da comédia, da piada, enfim, era essa pergunta que eu queria fazer. Desculpa aí, porque era uma pergunta-comentário. Eu não lembro exatamente desse personagem da Jovem Pan, mas o elemento da comédia eu acredito que eu trouxe a partir do uso da linguagem dos memes, exatamente como você falou. E isso foi anterior à campanha dele, de fato. O que eu lembro foi de alguns perfis e grupos no Facebook muito grandes, inclusive. Por exemplo, eu acho que é Bolsonaro Zoeiro 3.0, e tem um outro nome, acho que Partido Memista também. E foi um grupo, vários grupos, na verdade, que agregaram muito a essa classe mais jovem, né, que se utiliza muito dessa questão dos memes, facilmente compartilhável. E eu acho que tem esse elemento de, como eu falei na apresentação, de empobrecimento interpretativo, porque traz pautas muito complexas a partir... Essa é a função do meme, na verdade, mas na política isso se coloca de uma forma para desqualificar também o outro. Usaram muito memes na época da deposição da Dilma, para desqualificar ela, vídeos. Eles colocaram, eu lembro, aquele óculosinho assim, do Turn Down for What? Muitos vídeos e memes caracterizando o Bolsonaro como mito toda vez que ele lacrava, né? Então, a comédia foi muito usada, de fato, para tornar coisas hediondas que ele falava como é só uma piada, é só uma brincadeira, ele só está brincando. Então, realmente, eu abordei mais nessa questão dos memes e dos grupos de Facebook que se utilizaram disso. Então, a palavra mito mesmo, e como vai ser impregnada nele, surge desse programa da Jovem Pan. Entendeu? Tanto é que quando ele dava as charadas, que ele fazia alguma coisa com a pessoa, todo mundo gritava mito, 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 entendeu? Por isso que eu acho que a gente negligenciou nesse aspecto. Quando eu falo a gente, estou falando a sociedade como um todo. Você viu uma piada de mau gosto, que são várias piadas de mau gosto, que revela homofobia, machismo, transfobia, misoginia, enfim, tudo isso que ele é, e, no entanto, não houve ninguém que rebatesse naquele momento, não houve, né? E aí depois você vai ver o dono da Jovem Pan dizendo que deveria fazer um programa voltado para um público de direita, de uma direita extremista, porque isso não tinha no Brasil. Quer dizer, as coisas vão se coadunando. Ele tinha um mercado ocioso por isso, um campo fértil, e precisava atrelar
uma coisa com a outra. E aí o mito surge dali. É onde vem. Tanto é que se você... Isso está na internet, viu, gente? No YouTube. É só procurar Jovem Pan, Bolsonaro, mito, alguma coisa assim, vocês vão achar todos os episódios desse processo. Enfim, era isso. Obrigado pela resposta, Aline. Eu que agradeço, obrigada. Também agradeço. Aí tiveram vários comentários e contribuições, né, sobre a fala de vocês. Alguém gostaria de colocar mais um ponto, algum questionamento, ou podemos passar para o próximo? Podemos? Então, eu vou seguir, né, para o próximo trabalho, e conforme eu falei, né, a gente tendo um tempinho no final, a gente pode fazer um fechamento, e se tiver mais algum ponto, a gente volta para conversar. Então, obrigada, Aline. Passamos para o próximo, com a Bruna. Bruna, eu vou projetar para você, aí conforme você precisar, é só avisar, né? Então, o terceiro trabalho, intitulado As dificuldades, as desigualdades na pandemia, famílias vulneráveis e a inacessibilidade às tecnologias. Então, será apresentado pela Bruna Roncone de Nazareno, e ela escreveu em parceria com a professora Maria Sara de Lima Dias. Meu som ok, né? Eu sempre pergunto. Sim, eu vou até fechar o meu para não dar problema. Então, aguardo você projetar, Renata. Bem, boa tarde. Eu sou Bruna, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade da UTFPR, orientada pela professora Maria Sara. E esse trabalho hoje, que eu apresento aqui, ele é apenas assim um ensaio, são reflexões iniciais que emergiram no cenário da pandemia do Covid. Então, para situar um pouco vocês, da onde surgem essas reflexões, da onde surgem, eu sou uma trabalhadora do Sistema Único de Assistência Social, psicóloga, trabalho há 15 anos nessa política pública, e durante o período da pandemia, do Covid-19, os serviços socioassistenciais foram considerados serviços essenciais, então eu não trabalhei de forma remota, eu continuei trabalhando em campo com as famílias, por meio de visitas domiciliares e alguns atendimentos, né, por agendamento. Foi um período onde nós tínhamos muita dificuldade, assim, de saber como conduzir esses atendimentos, por conta do nosso medo, né, de se contaminar, de contaminar as famílias, e daí surgiram algumas questões que eu vou trazer para vocês aqui. Então, primeiro, né, como que as desigualdades sociais que atingiram as famílias vulneráveis de comunidades pobres e sem acesso aos recursos básicos das tecnologias. Aqui, entendendo, né, é lógico que tecnologia é um conceito muito mais amplo do que, como um dos colegas ali mencionou no chat, né, computador, televisão, mas aqui pensando nas tecnologias digitais da informação e comunicação na educação, porque muitas das crianças e adolescentes dessas famílias vulneráveis não tinham acesso às ferramentas básicas, celular, computador, rede de internet ou mesmo energia elétrica nas suas casas, né, tendo que muitas vezes compartilhar uma ferramenta ou outra, ou acabar aderindo a outras propostas de acompanhamento, né, pelas escolas, como materiais impressos, né, atividades na televisão, enfim, isso era bastante presente, né, esses desafios encontrados por essas famílias. Além de todas essas dificuldades a esse acesso, esses recursos concretos básicos, muitas dessas crianças que se alimentavam na escola
passaram a se alimentar integralmente em casa. Muitas dessas famílias são chefiadas por mulheres, e essas mulheres, né, o aumento da sobrecarga de trabalho dessas mulheres em todas as áreas da sua atividade cotidiana foi bem percebida, assim. E essas questões do cenário, do cenário neoliberal, e de que as mulheres são vítimas assim, não que homens não possam se encontrar em situação de pobreza, né? Mas estudos, como de Naila Kabir, Maria Salete Novelino, Mari Castro e outras autoras feministas, colocam que as mulheres são mais afetadas pela situação de pobreza do que os homens. E isso considerando também as interseccionalidades de raça, né, etnia, enfim, territoriais, geracionais. Pode passar. Então, o objetivo desse pequeno ensaio é refletir sobre essas desigualdades na pandemia, né? Especificamente por essas famílias em situação de vulnerabilidade, bem como apresentar aspectos fundamentais de seus acessos às tecnologias. Aqui vou, né, pode voltar lá, inspirada na Silvia Lane, né, que coloca: se o homem não for visto como produto e produtor, não só da sua história pessoal, mas da história da sociedade, a psicologia estará apenas reproduzindo as condições necessárias para impedir a emergência das contradições e transformação social. Então, dentro desse contexto do SUAS, o que nós, psicólogos, poderíamos contribuir com essas questões que afetam os sujeitos e as suas subjetividades, né? É um sujeito que tem a sua existência em uma realidade material, concreta, né? Histórica e cultural dinâmica. Então, não é um sujeito universal, não interessa aqui as categorias universais, né? Mas uma leitura situada nesse contexto. Então, por isso eu fui me interessar a tentar começar a estudar a partir da psicologia histórico-cultural. Pode passar. Bem, então, deixa eu acompanhar aqui. Eu ainda sou do papel, né, gente? Então, Levi Vygotsky, né, vai tratar de que o sujeito, né, a sua subjetividade, ela é construída na relação com o mundo exterior, e principalmente nas ideias de González Rey, né, o psicólogo cubano, que trata de como que a organização da vida intrapsíquica vai ocorrer mediante os sentidos e os significados dos quais se compõe a subjetividade humana em um processo permanente, dialético e dialógico. Ou seja, a subjetividade ela não vai se esgotar no indivíduo, mas ela compõe um sistema aberto em desenvolvimento em que o sujeito está constantemente fazendo essa troca com o meio social, como as outras colegas trouxeram nas apresentações anteriores. Pode passar. Bem, aqui falando de famílias, né, vulneráveis, né, famílias de diversos arranjos, né, para o IBGE ainda tratando família como uma unidade no domicílio, né? E o que são essas famílias vulneráveis? Primeiro que vulnerabilidade é um conceito multifacetado, complexo, né? Robert Castro ele vai trazer esse conceito, mas mais assim associado à precarização e desproteção do trabalho. E aqui trago o que a professora Maria Sara coloca, né, que o desemprego, nessa desproteção, ele vai promover um isolamento do sujeito, e estar isolado não significa, né, não consiste tanto numa separação do sujeito em relação aos outros sujeitos, mas entre o sujeito e os recursos necessários para que ele possa viver uma existência plena, digna. Então, que a gente tem visto, inclusive, com a reforma trabalhista, e nos últimos anos, com a redução dos investimentos nas políticas sociais, em especial eu que vivencio isso na prática, na assistência social, que, como, né, o fenômeno lá que a colega
a Aline estava comentando, né, do bolsonarismo, é uma coisa que também... Ai, gente, desculpe, eu vou te... que também leva em consideração assim, esse desinteresse em reduzir e desproteger ainda mais o trabalhador, né, e as famílias que muitas vezes nem acesso a um trabalho formal, né, e as condições mínimas de trabalho protegido têm. Então, a Política Nacional de Assistência Social, em que eu atuo, né, vai trabalhar com a privação falta de acesso de grupos e indivíduos às políticas públicas. As colegas Rafaela e a Eduarda comentaram acerca do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, onde elas desenvolvem o projeto Jovem Aprendiz. Esse serviço, ele é um serviço de proteção básica, que ele complementa o principal serviço da assistência social no âmbito da proteção social básica, que é o PAIF, né, o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. Essa lógica da assistência social, ela ultrapassa o entendimento de que a assistência social se reduz a programas de transferência de renda, onde se focaliza a pobreza, né, e critérios de renda, mas se trata de serviços contínuos, né, onde você possa fortalecer, inclusive, com a população e com os grupos que estão ali, debater essas questões sobre o próprio investimento desse serviço, o acesso às políticas. Então, a assistência social, ela foi sendo construída com o objetivo de garantir o protagonismo dos usuários dessa política, mas se isso ocorre ou não, é uma pergunta até uma pergunta de pesquisa. Além disso, falando também dessas reflexões do âmbito da pandemia, os determinantes sociais de saúde e as condições de vida, numa lógica ampliada de saúde e de doença, que não se refere só à promoção ou deterioração de seus estados de saúde, né, e que isso está aliado à realidade territorial, às condições e aos acessos. Pode passar. Então, enquanto a subjetividade ela é construída na relação com o mundo exterior, a vulnerabilidade ela vai dizer respeito à condição dos indivíduos nessa sociedade. Então, assim, reconhecer que os indivíduos se produzem e reproduzem em determinadas condições é fundamental para se compreender como se constituem subjetividades mais ou menos fragilizadas nos contextos relacionais. Ou seja, como que essas situações concretas vão implicar na subjetividade dos indivíduos. Pode passar, Renata. E aí, além disso, nesse contexto de vulnerabilidade, da existência de um grande número de mulheres chefes de família, a maioria delas que buscam pelos serviços de assistência social, não tem como a gente descartar as importantes contribuições das pesquisas feministas no campo dos estudos de gênero. A Helena Irata, autora que vai tratar do cuidado, de como que as mulheres vão conciliar o trabalho doméstico com o trabalho externo e as relações entre as próprias mulheres de classes sociais diferentes, de raça. Então, Danielle Corgoat, no dicionário feminista, coloca que essa forma de divisão social do trabalho tem dois princípios organizadores. O da separação, existem trabalhos de homens e outros de mulheres, e o da hierarquização, um trabalho de homem vale mais do que um de mulher. Então, que a gente, né, na prática, como no âmbito do SUAS, o que pode perceber é que esse trabalho na pandemia pelas mulheres chefes de famílias vulneráveis, ele foi intensificado e pela falta de acesso aos recursos básicos ainda, às tecnologias e a baixa escolaridade de muitas mulheres, causou uma angústia crescente
levando muitas vezes à desistência de algumas crianças e adolescentes até da continuidade dos estudos. Pode continuar. Então, tecnologias digitais da informação e comunicação, né? Para quem, né? Então, se a gente não considerar essas desigualdades, essas diferentes realidades, né? A tecnologia não é neutra, não é autônoma, não é isenta de valores. Então, como que a gente pode pensar numa maior participação, né, democrática sobre a construção e usos da tecnologia para que essa população que não tem acesso aos recursos básicos possa também participar de alguma forma. Pode passar, Renata. E é isso. Então, de pensar a importância de políticas públicas adequadas para as famílias em situação de vulnerabilidade, olhar para essas subjetividades, né, nesses diferentes contextos, e uma maior participação democrática e do controle social na construção e nos usos das tecnologias. E, por fim, as referências. E é isso. Obrigada. Parabéns, Bruna. E realmente eu achei bem interessante que você já foi conectando muito do que você ouviu nas outras apresentações, com o que você tem pesquisado e o que a gente tem vivenciado, e muito dessa proposta de analisar realmente a nossa realidade atual com base na psicologia histórico-cultural e da tecnologia. Né? Agora nós temos aí mais um tempo aberto especificamente agora para as questões relacionadas à apresentação da Bruna. Quem gostaria de fazer trazer alguma contribuição, né? Ou alguma pergunta? Eu vi que tinha um barulhinho aqui enquanto eu projetava. Jaqueline colocou, né? A naturalização de algo ruim, a miséria. Por favor, Evelyn, fique à vontade. Oi, boa tarde. Eu achei bem interessante a apresentação da Bruna, né? Deixa eu só colocar aqui, manter elevado, não, vou baixar a mãozinha. Pronto. E assim, porque eu também trabalho, né, na assistência, hoje, né, no Instituto Federal, mas antes eu trabalhei também no município, em CRAS, em CREAS, então, assim, eu conheço bem o fluxo da política e a realidade que a gente vê, né? Então, assim, eu coloquei ali na minha observação, né, porque nesse governo ele trouxe, assim, uma coisa muito grave, né, que é limitar essa complexidade, simplificar, naturalizar a pobreza, né? Eu lembro no último debate, né, quando era perguntado, né, para ele como é que ele ia resolver a questão da miséria, né? Ele colocava, né, se a pessoa é pobre, vai lá, se inscreve que vai receber. Como se receber fosse única, simples assim, né? Você precisa, vai lá, pede que você vai ganhar. Né, com tudo subindo, né, com tudo que aconteceu e a profundidade e aprofundamento, né, de uma desigualdade que já existia, né? Então, assim, isso ficou muito gritante, né? Assim como também o aprender, né, via celular, né? É muito diferente você conversar com o seu colega via celular e você aprender via celular, né? Então, assim, no comecinho da pandemia, eu lembro que o jornal mostrava uma criança quase que em cima da árvore, no meio de uma fazenda, que ela tinha que atravessar um trecho, e era colocado aquilo ali, como se a pessoa, olha que bonito, ela está se esforçando, é vontade de estudar, né? Como se isso fosse uma coisa, né? Depende só da pessoa aprender e estudar, né? Então, é muito complicado, né? Uma casa que não tem um forro, que não tem não tem telhado, né, e aquele ambiente pequenininho e as crianças aprendendo ali no meio de tudo acontecendo ali, né? Então, assim, eu queria perguntar para a Bruna, assim, se ela percebeu, durante o trabalho dela,
né? Essa reflexão, sabe, da gestão, se a gestão também, no contexto que ela trabalhou, simplificou também a pandemia, né, os reflexos da pandemia, o que ações que ela percebeu que foram diferenciadas no trabalho dela na realização da política, sabe? Enfim, que avanço, que retrocesso aconteceu, né, no contexto exatamente que ela trabalhou ali. Não sei se ficou clara a minha pergunta. Então, Evelyn, o que eu percebi da gestão municipal, é isso que você pergunta? Sim, Bruna, exatamente isso. Ficou, assim, um entendimento de focalização nos benefícios eventuais emergenciais, né? A cesta básica, o kit higiênico Covid, mas não de pensar, assim, como dar continuidade a esses serviços, assim, os serviços já existentes, né? De garantir o auxílio emergencial, né? Por exemplo, que veio não por meio do cadastro único, mas de um aplicativo independente, né? E nós, no CRAS, muitas vezes, a gente nem tinha como orientar alguns erros que ocorriam nesse aplicativo, apesar de algumas pessoas que tinham o cadastro único automaticamente receberem o auxílio. Então, vi uma focalização da questão emergencial ali, nem do básico, né? Porque as condições de moradia, muitas vezes isso não... Né, as condições sanitárias, assim, a falta de a água, por exemplo, né? Para fazer higiene, essas coisas não tinha, assim, uma preocupação nesse sentido. Foi um viés bem assistencialista mesmo. Necessário naquele momento. E em nenhum momento a preocupação com o trabalhador executor da política, com certeza, né? Não, as EPIs levaram um tempinho para chegar, mas chegaram, né? O álcool em gel e a máscara, mas a gente usou máscara de pano durante muito tempo, né? Não sei se é só isso, Evelyn. Sim, Bruna, obrigada. Mais algum ponto? Aqui a gente tem alguns comentários, né? Eu vi também agora da Evelyn, que ela já perguntou. A Rafaela. Parabéns, Bruna, pela apresentação primeiro. Eu vou deixar só o áudio aberto, porque começou uma super chuva aqui com trovões, e aí acho que vai ficar meio sobrecarregado. Sobre a temática, assim, sobre o que a Evelyn estava, né, colocando também sobre a questão das crianças, e aí eu acho que um ponto que foi me passando na sua apresentação, Bruno, foi também de diferentes marcadores, como eles foram, né, se agravando mais em relação a isso, né, diferentes formas e contextos de opressões, e até esse marcador etário também, porque essa questão do acesso à tecnologia, inclusive, se a gente pensar como isso ficou para o público idoso, né, que é um público acompanhado, assim, né, principal, assim, pelo CRAS, principalmente, ou de algumas medidas, né, que vocês estavam falando sobre a questão do ensino, mas aí lembrei também de uma experiência, assim, eu resido em Minas Gerais, mas eu sou da Paraíba, né, e aí lá, antes de vir para cá, eu estava desenvolvendo a pesquisa do doutorado com a medida socioeducativa em meio aberto, e uma das estratégias, né, durante esse período maior de isolamento e distanciamento, para aqueles jovens que estavam cumprindo a liberdade assistida, a prestação de serviço à comunidade, foi substituir a medida pela realização, no caso da liberdade assistida, né? Acompanhar o desenvolvimento deles em um curso online. E aí essa foi uma medida que, assim, foi possível para aqueles que tinham internet, para aqueles que tinham um maior nível de escolaridade, e para outros não também. Então, isso... né, também trouxe essa diferenciação nesse modo de vivenciar. E aí lembrei também de um material que tem... Nossa, esqueci o nome agora da agência, assim, que publicou juntamente com
o Ministério, né, que é do relatos de várias estratégias de diferentes CRAs no Brasil todo, e aí ele vai narrando, assim, como os profissionais, assim, tiveram que criar diferentes estratégias entre várias limitações, entre a não proteção, né, como colocaram aqui, como fosse uma responsabilidade também individual e não só, né, do governo, e que, né, trazia assim, vários desses relatos também. E aí lembrei muito dessa questão assim, dessa questão etária, assim, de como afetou os principais relatos e dificuldades nesse material também era de desenvolver esse trabalho ou dessa limitação tecnológica com o público idoso. Mas é isso. Parabéns pelo trabalho, muito bacana. E, Rafaela, até assim, você lembrou uma das nossas estratégias aqui no trabalho com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo foi a utilização de cartas. Então, a gente levava o material, né, o papel, o lápis de cor, porque até isso, eu moro num município do litoral paranaense, e algumas das famílias que eu atendo nem, assim, tem o básico, mas não tem, né, muitas vezes o papel é do caderno da escola, que não dá para... Então, a gente teve que suspender os coletivos presenciais e a gente manteve a comunicação com as crianças por cartas, onde elas, inclusive, se conversavam por meio de cartas e desenhos. A gente também utilizou o caderno de confidências, assim, resgatou um pouco da nossa infância, em que a gente fazia o caderno de confidências e ia passando de casa em casa, inclusive os adultos, os pais, né, as mães, avós, enfim, responsáveis por aquelas crianças e adolescentes participavam do caderno de confidências. Quanto aos idosos, nem todos, mas a maioria já tinha um celular, mesmo que simples, com o WhatsApp, então a gente conseguiu garantir a comunicação por meio desses grupos via WhatsApp, mas foi bem interessante, assim, a gente também tem que pensar na continuidade desses serviços num momento né, de crise, onde a gente tinha que cuidar, assim, para proteger essas pessoas também, né? A Evelyn também complementou aqui, né, o que ela havia colocado, além da naturalização, o que ficou gritante também foi a criminalização da pobreza. Rafaela também. Colocou um retorno aqui para a Bruna, deu parabéns. Mais algum ponto, gente? Fiquem à vontade, a gente tem mais um tempinho para a próxima mesa. Eu não me aguento, né? É que eu estou lembrando, né, daquela cena pré-eleição, onde o Bolsonaro, ele, assim, engole o nojo e vai na casa da pessoa, né? Porque ele não tem empatia nenhuma, né? Então, assim, ele vai na casa da criatura e daí a gravação, né? Daí a pessoa oferece para ele, acho que é um chá, um café, um açaí, sei lá o quê. Daí ele faz aquela cara de nojo, né? E aceita, né? Então, assim, porque é uma pessoa assim que completamente criminalizou, né? Enfim, não tinha a menor sensibilidade e interesse além do voto, né? Então, assim, ficou muito claro isso, assim, né? De que era um governo e hoje a gente tem, né, muitas lideranças que foram eleitas com a bandeira dele, inclusive, que não tem a preocupação de olhar para a pessoa pobre. Né? Então, assim, não conhece, não está ali, não faz questão de conhecer. Né? E a gente que está na base conhece, né? E geralmente não é ouvido, ou nem é ouvido. Né? Então, assim, parabéns, Bruna, muito boa sua apresentação. E eu reitero nesse sentido, ouvindo e só aqui nesse papel de mediação, a importância realmente do nosso papel social e cada um que apresentou demonstrou isso de forma muito clara e cada vez faz com que a gente questione o nosso papel e que cada vez mais eu penso nisso, né? A importância de ampliar a nossa consciência para entender o ambiente onde nós estamos inseridos, as nossas possibilidades
de como articular mudanças e principalmente da nossa força nesse sentido, enquanto pessoas que podem sim, né, compartilhar e, de certa forma, um apoiar o outro, que às vezes as nossas etapas aí, tanto de pesquisa quanto de prática, faz com que a gente se sinta em alguns momentos sozinhos, e que não estamos sozinhos nesse sentido, né? Então é isso, mas se vocês quiserem colocar mais algum ponto, senão vou finalizar, e aí a gente já fica para a próxima, né, apresentação, que vai discutir o trabalho e o sofrimento, uma leitura histórico-cultural da hipótese depressiva, que será a próxima apresentação. Tudo certo? Então é isso, obrigada, né, por todas as apresentações e também pela participação de vocês, e a gente se encontra na apresentação, que é às 17, sim, até o Marcelo questionou aqui. Isso, eu ia perguntar de novo. Vai ser às 17, né? É às 17, tá, sim. É às 17, né, Paula? Isso mesmo, às 17 horas. 17. Então, até lá, gente. Professora Renata, se puder salvar.